Amigos e amigas, irmãos, irmãs que nos ouvem neste final de tarde, sejam muito bem-vindos a mais um momento de encontro virtual do Lar Fabiano de Cristo. Que possamos nos sentir lá, naquele salão, rodeados de espíritos benfeitores que nos envolvem, acalentam, consolam, influenciam a seguir em frente com força e fé nos desígnios de Deus. Hoje nossa reflexão é sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 23, os tormentos voluntários. Assim discorre o Evangelho. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla, ou seja, aquela felicidade plena, sem problema algum, pura, não existe na Terra. Aliás, por isso Jesus nos adverte que a felicidade não é deste mundo. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se conectar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, ou seja, impossíveis de realizar. E a calma no meio das tempestades da vida não será a felicidade? Fénelon, Leão, 1860. Pois bem, amados, há muitas formas de nos atormentarmos voluntariamente, de sofrermos sem necessidade. A mais comum é essa, quando colocamos a felicidade nos bens materiais, que é o nosso maior equívoco. Vou ser feliz quando comprar aquela casa, quando tiver aquele carro, quando fizer aquela viagem maravilhosa, e assim por diante. Gostamos muito de deixar bem claro que obter a casa, o carro, fazer a viagem dos sonhos, por óbvio que é possível, não há nada de errado em buscarmos isso. O equívoco está em depositarmos nisso a nossa felicidade, quando o essencial à vida são os bens morais, as virtudes, o amor ao próximo, o altruísmo, a humildade, a paciência, a benevolência e outros tantos. Quando colocamos a felicidade nos bens materiais, nunca estamos satisfeitos. Sempre é preciso mais. Adquirimos a casa e daí não é bem o que queríamos. Conquistamos o carro e já queremos outro modelo mais novo. Realizamos a viagem e ainda no próprio local já estamos querendo ir a outro lugar. E assim nunca nos contentamos, nunca nos sentimos felizes e estamos sempre atormentados desnecessariamente. Outra forma, nas palavras de nosso querido orador espírita Raul Teixeira, é quando sentimos gosto em sofrer. Há pessoas que gostam de serem felizes, fazem tudo para sofrer. Dizem que estão sempre doentes. Psicologicamente, essas criaturas seriam classificadas como hipocondríacas. Mas há outras pessoas que formalmente gostam de sofrer. Vão sempre atrás de uma situação que as leve a dores, lágrimas, frustrações, e afirmam serem conduzidas por uma má estrela. São pessoas de autoestima baixa, e assim trabalham as energias em torno de si para que as coisas ruins que elas querem
lhes ocorram. Desse modo, encontramos muita gente que nas diversas situações da vida, em vários momentos da existência, elas têm para consigo um alto desamor, uma autoestima baixa ou uma baixa autoestima. Como é que pessoas assim vão atrair coisas boas se fazem de tudo para atrair uma má estrela? Quanta gente gosta de sofrer, achando que o sofrimento fará com que elas sejam observadas, acalentadas. Há criaturas que gostam de se lamuriar, de chorar as tragédias consigo ou criar tragédias para si. Estão gordas e dizem que não comem nada. Dormem a noite inteira e estão sempre se queixando de insônia, como se desejasse que alguém se penalizasse delas. São sofrimentos autoimpostos, são criaturas doentes psicologicamente, espiritualmente desajustadas. Então, devemos evitar esse tipo de comportamento para nós, porque de maneira alguma vamos sensibilizar as pessoas. Pelo contrário, vamos afastar as pessoas de nosso convívio. Imaginemos alguém que se aproxima para se queixar o tempo todo das tragédias da vida, da luta da vida, das dores da vida, da morte na vida, quando todos nós sofremos a mesma coisa e continuamos trabalhando, continuamos com o nosso sorriso, servindo a vida e continuamos a caminhar. Os sofrimentos voluntários só têm sentido para Deus, para os olhos da divindade, quando se destinam a socorrer alguém, a salvar alguém numa situação difícil. Imaginemos alguém que entra na água para impedir que outro se afogue, alguém que entra numa casa em chamas para retirar alguém ou um animal que ali esteja, colocando em risco sua própria vida. Este é um sofrimento voluntário, um sacrifício voluntário, mas que tem utilidade. Fora disto, quando nos defrontarmos com o nosso espelho cheio de lamentação, como se Deus não tivesse seu olhar voltado para nós, como se as leis divinas não nos envolvessem no amor do Criador, certamente teremos que corrigir a nossa postura. Nas palavras de Joana de Ângeles, no livro As Leis Morais da Vida, na psicografia de Divaldo, o nosso verdadeiro livre-arbítrio está no nosso íntimo, onde podemos efetivamente escolher de que forma vamos lidar com as informações que recebemos. Nas ações externas, muitas vezes esbarramos em dificuldades que nos impedem de exercer esta ou aquela atitude. Mas em nosso íntimo não. Ali temos a total liberdade de colocarmos o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso tesouro, a nossa felicidade onde bem quisermos. E o melhor para nós nos ensina Jesus, e a doutrina espírita veio nos esclarecer mais ainda. É pautarmos a nossa vida em tudo aquilo que agrada a Deus. Assim, deixaremos de sofrer por nada e encontraremos a felicidade, mesmo que relativa. Mais uma vez, vamos ressaltar que o momento atual está nos demonstrando o que é de fato sofrimento. O que dizer diante de tanta dor, da falta de ar, da solidão, da ausência de entes queridos, da partida sem assistência médica? Enfim, diante desse quadro que a pandemia instalou, e mesmo assim, se colocarmos o nosso pensamento, a nossa alma nas mãos de Deus, confiando em seus desígnios, com fé, como nos diz o texto do Evangelho, teremos serenidade, teremos calma, e isto, em meio à tempestade, é ter felicidade. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos envolva em todos os nossos momentos, que possamos ter paz no coração e na mente, e muita saúde a todo o planeta. Que assim possa ser, que assim seja.